Bom dia a todos, aqui quem fala é o professor JJ e estamos aqui para mais uma aula de Ciências da Natureza 2. Bom, como podem ver, o nosso tema vai continuar sendo óptica geométrica. Por quê? Porque a nossa aula de hoje a gente vai revisar conceitos partindo da correção dos exercícios que foram feitos até o momento referente à óptica geométrica, ok? Então, sem mais delongas, vamos continuar, ok? A questão que eu coloquei aqui para vocês é a questão 1, da apostila na página 66, que ela diz o seguinte: determine o tipo de fonte luminosa de cada elemento a seguir. Bom, ele fala para você determinar o tipo de fonte luminosa. E quais são os tipos de fonte luminosa? A gente tem a fonte luminosa primária e a fonte luminosa secundária, ok? Lembrando que as primárias, elas emitem a sua própria luz e as secundárias apenas refletem a luz que é emitida de uma fonte de luz primária. Então aqui a gente tem as alternativas e a gente vai determinar se é fonte de luz primária ou fonte de luz secundária. Na letra A, a gente tem aqui uma estrela. E uma estrela, ela produz a sua própria luz. Logo, a estrela ela é uma fonte de luz primária. Ok? Então, na letra A, vocês deveriam ter colocado fonte de luz primária. Na letra B, a gente tem uma brasa de carvão. Essa brasa de carvão, a gente também pode caracterizar ela como uma fonte de luz primária. Por quê? Porque a brasa de carvão, após ela ter aí a questão da combustão, enfim, ela vai estar emitindo uma luz, ou seja, ela vai estar emitindo a sua própria luz. Então, a brasa de carvão também é uma fonte de luz primária. Agora, se a gente considerar somente ali o carvão antes de atear fogo nele, ele seria apenas uma fonte secundária, Mas nesse caso da brasa do carvão, então a gente tem aí como fonte de luz primária. Livro. Um simples livro, assim também como professor. Então, eu já estou pegando logo a letra C e D. São fontes de luz secundária. Por quê? Porque não emitem a própria luz. A gente consegue visualizar, tanto o livro como o professor ou qualquer outra pessoa, porque eles estão refletindo a luz de alguma fonte primária, seja do sol, de uma lâmpada acesa, enfim, certo? A letra C e D são fontes de luz secundária. Letra E, lanterna acesa. A lanterna acesa também é uma fonte de luz primária, ok? Ela estando acesa. Se ela estiver apagada, desligada, enfim, ela será secundária. Mas nesse caso, como está acesa, ela é uma fonte de luz primária, ok? Da mesma forma do raio laser. O raio laser também é uma fonte de luz primária, ok? Então, a fonte de luz primária emite a sua própria luz, secundária apenas reflete a luz de uma fonte primária. Coloquei também a questão 2 da apostila, também da página 66. É uma questão da FUVEST de São Paulo, ok? Que diz o seguinte, enunciado. Admita que o Sol subitamente morresse, Ou seja, sua luz deixasse de ser emitida. 24 horas após esse evento, um eventual sobrevivente olha para o céu, sem nuvens, ele veria, a Lua e as estrelas, somente a Lua, somente as estrelas, uma completa escuridão, somente os planetas do sistema solar. Aí a gente pode falar o seguinte, se o Sol morresse, consequentemente, ele ia acabar a vida na Terra. Mas aqui é só um exemplo, se não tivesse a luz emitida pelo Sol, a gente não ia conseguir visualizar os corpos que apenas refletem luz, ou seja, aquelas fontes secundárias. Nesse caso, a letra A Lua e as estrelas. A Lua é secundária. A gente consegue visualizar a Lua devido à luz do Sol. Sem a luz do Sol, a gente não consegue ver a Lua. Então, já elimino a letra A e B, porque fala justamente o quê? Da Lua. Somente as estrelas, não sei, talvez. Uma escuridão completa. Completa escuridão não, porque tem corpos que emitem a sua própria luz. No caso aqui eu já vou estar dando a resposta, que são
as estrelas, né? Então, a alternativa correta é somente as estrelas. Porque mesmo que o Sol, né, entre aspas, morresse, as estrelas iriam continuar emitindo sua própria luz. Porque as estrelas são fonte de luz primária. Então, não teria uma completa escuridão, porque estaríamos vendo, né? Estaríamos não. Esse cidadão, esse eventual sobrevivente, iria estar vendo somente as estrelas. E a letra E é incorreta porque diz somente os planetas do Sistema Solar. Não. Não, porque os planetas do Sistema Solar, né, pertencem justamente ao Sistema Solar. Ou seja, tem como sua principal estrela o Sol. Se o Sol morresse, a gente também não iria ver os planetas do Sistema Solar, e sim somente as estrelas. Ok? Então a resposta correta é a letra C. Questão 3 também da apostila, na página agora 67. Ok? Bom, o enunciado diz o seguinte. A cidade de Bonito, né, em Mato Grosso, né, do Sul, é conhecida pelos rios e águas cristalinas, onde é possível ver nitidamente peixes de diversas cores e tamanhos. Com base nos conceitos ópticos, essas águas são consideradas opacas, transparentes ou translúcidas. Justifique sua resposta. Bom, como ele diz que é possível ver nitidamente, ou seja, mesmo estando embaixo d'água, eu consigo ver tudo bem direitinho. Se eu consigo ver tudo, é porque o meio é transparente. Primeiro, o que é um meio opaco? É aquele que impede, né, que a luz passe, ou seja, impede a propagação da luz. Translúcido, ela é parcialmente, né, propagada, ou seja, parte da luz ela é refletida aqui na questão dos translúcidos, o que faz a gente ter visualizações embaçadas dos meios que estão atrás desse material. E transparente, que permite totalmente a passagem da luz e faz com que tenhamos uma visualização nítida e plena do que esteja atrás desse material. No caso aqui, o meio material é a água, e como foi falado, é possível ver nitidamente, então essas águas são consideradas transparentes, uma vez que permitem, né, como já falei, a visualização nítida dos peixes e dos detalhes do ambiente desse rio, ok? Então aí você caracteriza como transparente. Próxima questão. Aí a gente tem a questão 4 também da apostila, né, na página 67. Se estamos no banco traseiro de um carro e percebemos que o motorista nos olha, este percebe que também está sendo observado. Qual é o princípio da óptica que se baseia essa situação? Bom, princípios temos 3. Princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. O que diz esse princípio? Que a luz ela se propaga em linha reta. Temos o princípio da propagação independente dos raios luminosos, certo? Que um feixe de luz ele não depende de outro, ou seja, ao se cruzarem, eles não se desviam. E temos o terceiro, que é justamente o caso do enunciado, que é o princípio, né, da propagação reversível dos raios luminosos. Como está aqui na resposta, vocês podem ver, princípio da reversibilidade dos raios luminosos, que diz que se um corpo em um ponto A olha para um espelho, por exemplo, e vê um corpo em um ponto B, esse do ponto B, se olhar para o espelho, verá também o corpo que está no ponto A, que é justamente o que acontece, né, no carro, quando o motorista no banco da frente olha para o espelho retrovisor e observa quem está atrás. E, consequentemente, quem está atrás, se olhar para o espelho retrovisor, verá o motorista. Ok? Então, a resposta é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. E a questão 5, também da apostila, na página 67. Se o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido é de 70 graus, qual é o ângulo do raio incidente? Bom, aqui a gente vai levar em consideração a reflexão da luz, certo? E lembram das leis da reflexão? Que uma diz o seguinte: o ângulo de incidência é igual ao ângulo do raio refletido. Se, né, o ângulo entre eles é 70,
o ângulo do raio incidente vai ser a metade, não é verdade? E a metade de 70 ela é 35. Por que, professor, é metade? Porque eles não são igual. Se o ângulo formado por eles dois é 70, o ângulo formado só por um vai ser a metade de 70. Logo, vai ser 35. Ok? Dando continuidade, questão 6 também da apostila, página 67. Se o ângulo entre o raio incidente e a superfície do espelho é de 30 graus, qual é o ângulo do raio refletido? Nesse caso, vai ser o contrário da questão anterior. Já que ele quer saber qual é o ângulo com o raio refletido, então vai ser o dobro do ângulo do raio incidente com o espelho. O dobro de 30 vai ser 60 graus. Ok? Ou seja, essa questão é justamente o contrário da questão 5, que a gente acabou de debater. E a questão 7, também muito simples. Se o ângulo de incidência de um raio luminoso em relação à normal é 0 grau, qual é o ângulo do raio refletido? Vai ser igual também, ou seja, 0 grau. Não é verdade? Porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo do raio refletido. Se o de incidência é 0, o do raio refletido também será 0. Ok? Questão 9 também da apostila, da página 67. Sabemos que os vegetais são verdes, em sua maioria, e que precisam de luz para realizar a fotossíntese. Se incidirmos luz verde sobre uma planta verde, ela realizará a fotossíntese? E se sobre ela incidir a luz branca? Bom, para uma planta realizar a fotossíntese, ela precisa da luz do Sol. E essa luz que é emitida pelo Sol, ela vem na forma da luz branca. Então, para realizar a fotossíntese, ela precisa da luz branca. Então, se a gente incidir uma luz verde sobre a planta, ela não vai realizar fotossíntese. Então, aqui como possível resposta, se incidirmos uma luz monocromática verde sobre a planta, que já é verde, esta refletirá essa luz verde. Ou seja, como ela vai refletir essa luz verde, ela não vai realizar a fotossíntese. Já, de maneira contrária, se incidirmos a luz branca, ela fará a fotossíntese, pois absorverá outros espectros luminosos. Ou seja, ela vai refletir o verde, porém vai absorver outros tipos, porque a gente sabe que a luz branca ela é um conjunto de cores, que a gente fala isso em relação à dispersão. Ok? E a questão 12 da apostila diz o seguinte: um raio incide sobre uma superfície plana e reflexiva com um ângulo de 30 graus com a horizontal, conforme a ilustração a seguir. Então, a ilustração é essa, Tem essa reta vermelha aqui, que é um feixe de luz, Ao incidir com essa superfície, a gente pode caracterizar essa superfície como sendo um espelho, por exemplo, forma um ângulo de 30 graus. Então, pede para fazer o seguinte: desenhe a reta normal no ponto de incidência do raio. Se o ponto de incidência é aqui, a reta normal ela vai passar aqui, formando um ângulo de 90 graus com o espelho. Ok? Então, a resposta da letra A é só você desenhar essa reta normal. Letra B. Determine a medida do ângulo de incidência. Bom, se a gente tem aqui o ângulo da normal com o espelho é de 90 graus, se esse ângulo aqui é de 30 graus, do ângulo de incidência com o espelho, então o ângulo de incidência com a reta normal vai ser um ângulo complementar. E um ângulo complementar, ele é o complemento para chegar em 90 graus. Se eu já tenho um ângulo de 30 graus, o complemento de 30 vai ser 60. Como é que eu sei? Pego o ângulo todo, que é 90, e tiro os 30 graus. Então, o ângulo de incidência vai ser 90 menos 30. Logo, o ângulo de incidência será 60 graus. Ok? Letra C. Desenhe o raio refletido. Já está aqui, mostrando aqui para vocês.
Então, vocês deveriam ter feito esse desenho aqui para indicar o raio refletido. Lembrando que ele vai ter, né, o mesmo ângulo do ângulo de incidência. Então, já estou respondendo a letra D. Determine a medida do ângulo de reflexão. O ângulo de reflexão vai ser igual ao de incidência. Se o de incidência é 60, o de reflexão também será 60. Ok? Agora já aí no caderno de atividade de vocês, né? A questão 18 da página 25. Nos itens a seguir, assinale com P as fontes de luz primária e com S as fontes de luz secundária. Aqui é similar, né, à primeira questão que a gente viu da apostila. Lua, secundária, então vocês colocariam S. Sol, primária, então vocês colocariam P. Lâmpada acesa, né, primária. Espelho, secundária. Fogueira, primária. Ok? Então a sequência seria S, P, P, S, P. Ok? E a questão 20 do caderno de atividades da página 25 diz o seguinte: com base nas descrições dadas, identifique cada tipo de lâmpada como incandescente, luminescente ou LED. Então a letra A diz o seguinte: lâmpadas que necessitam menor quantidade de energia elétrica para produzir a mesma intensidade luminosa de outras lâmpadas, né? Nesse caso, a gente tem a luz LED, né? Então, esse tipo de lâmpada é a lâmpada LED, pois ela necessita de menor quantidade de energia elétrica. Letra B. Lâmpadas que produzem luz mesmo com baixas temperaturas. Ou seja, esse tipo de lâmpada é as lâmpadas luminescentes, né? Que também alguns chamam também de fluorescentes, ok? E a letra C, lâmpadas que emitem luz em decorrência da elevada temperatura, que é as lâmpadas incandescentes. Essas lâmpadas, aquelas lâmpadas amarelinhas, né? Que já não se fabricam mais, ok? Então a letra A, LED, B, luminescente, C, incandescente, ok? Questão 21 do caderno de atividades na página 26. Nas afirmações a seguir, a respeito da óptica, assinale com V para verdadeira e F para falsa. Letra A. Fontes de luz são capazes de emitir luz, mas não de refletir. Isso aqui é uma afirmativa falsa. Por quê, professor? Porque fontes de luz elas podem ser primárias ou secundárias. As primárias são capazes de emitir e as secundárias de refletir. E a letra A afirma que as fontes de luz elas são apenas capazes de emitir e não de refletir. Então a letra A é uma afirmativa falsa, ok? B. Raios de luz são representados por uma semirreta e uma seta que designam a direção e o sentido da propagação da luz. Isso está correto, né? É uma afirmativa verdadeira, porque os raios de luz são sim representados por uma semirreta e uma seta, o qual estão designando tanto a direção como o sentido em que a luz está se propagando. Letra C. A luz se propaga no vácuo e também em alguns meios materiais por se tratar de uma onda eletromagnética. O que é uma onda eletromagnética? É uma onda que se propaga tanto no vácuo como em meios materiais. E a luz é sim um exemplo de uma onda eletromagnética. Logo, a afirmativa da letra C também está correta. D. Materiais transparentes não desviam a direção de propagação da luz. Isso é corretíssimo. Por quê? Porque os materiais transparentes permitem que a luz passe livremente por eles, sem ter nenhum desvio. É por isso que nos meios de materiais transparentes conseguimos visualizar, né, através deles. Então, a letra D é uma afirmativa verdadeira. Letra E. Em meios opacos, a luz não se propaga. Isso é verdade, porque o meio opaco não permite a propagação da luz. Logo, se tem um meio opaco, eu não consigo visualizar o que está atrás desse meio opaco.
Questão 23, também do caderno de atividades, na página 26. Associe os princípios da propagação às situações citadas. 1. Princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. 2. Propagação independente. 3. Propagação reversível. Então vamos lá. Letra A. Em grandes shows, as luzes das lâmpadas em movimento não mudam de direção ao se cruzarem. Essa letra A, ela está falando do princípio da propagação independente, ou seja, número 2. B. Ao se espiar uma pessoa pelo espelho, corre-se o risco de ser visto pela pessoa espiada. Isso aqui está falando do princípio da propagação reversível, certo? Por quê? Porque aqui é a mesma situação do motorista e do passageiro no banco de trás, que a gente já citou tanto nas atividades de hoje, também como nas aulas anteriores, certo? Então aqui a gente vai ter o número 3. C. Quando um carro está no ponto cego da visão de outro carro, os motoristas não conseguem fazer contato visual pelo retrovisor. A mesma coisa da letra B. Também vai ser o princípio da propagação reversível. Então a letra C vai ser o número 3. E a letra D, em meios homogêneos, ao se apontar um laser na direção horizontal para um objeto, o ponto em que o laser intercepta, o objeto está na mesma altura de onde o laser começa a sua trajetória. Se ele está na mesma altura, que lógico deveria estar, é porque a gente tem aí o princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. Então aqui a gente vai ter 2, 3, 3 e 1. Ok? E para finalizar o nosso debate aí sobre algumas questões das atividades, trouxe para vocês a questão 24, também do caderno de atividades, na página 27. Identifique nas imagens a seguir qual é o fenômeno da luz, se é reflexão, refração ou dispersão, descrevendo os aspectos principais de cada um desses fenômenos. Na primeira imagem, a gente vai ter a reflexão. Por quê? Porque se a gente observar, aqui vem no ponto A um feixe de luz, ele bate em uma superfície e sai. Ou seja, quando isso acontece, o feixe de luz é refletido por uma superfície, a gente vai ter a reflexão, o qual a gente pode observar que os ângulos em relação à reta normal, tanto de incidência como de reflexão, têm o mesmo valor. Ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo do raio refletido. Então aqui a gente vai ter, na primeira imagem, a reflexão, certo? E os aspectos principais é justamente isso, porque além do raio ter sido refletido, o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Na segunda imagem, a gente aqui vai ter a dispersão. Por quê? Qual é a descrição que a gente pode dar para a dispersão? A luz branca, ao entrar em contato com o prisma, ela vai se decompor nas cores monocromáticas. Ou seja, essa junção de cores, ela dá a luz branca. E a luz branca, ao passar por um prisma, ela vai se decompor nas cores do arco-íris. Então, aqui a gente tem a dispersão, onde há a decomposição da luz branca. E a terceira imagem, a gente vai ter aí a refração. Por quê? Porque aqui você está vendo dois meios, certo? Então, veio um feixe de luz através do meio 1, e quando ele passou para o meio 2, você pode observar uma mudança no ângulo e na direção. Por quê? Porque na alteração de meios, pode-se alterar a velocidade de propagação de quê? Desse feixe luminoso. Como altera a velocidade, vai alterar também o ângulo de refração. Ok? Então, a gente vai ter reflexão, dispersão e refração. Ok? Então, espero que vocês tenham acompanhado a correção. Então, estudem, que logo mais teremos aí o nosso testezinho. Ok? Então, um abraço a todos, fiquem em casa e se cuidem. E espero poder dar novamente um até logo. Tchau, tchau.